Boa tarde a todos. Como controlar e ficar totalmente no controle da sua holding familiar, você no comando, tendo todo tipo de segurança dentro, em relação ao seu patrimônio, dentro da sua empresa. Muito boa tarde, muito bem-vindos ao nosso Pod Holding, o nosso programa semanal sobre educação patrimonial. Todas as quartas-feiras, às 12h30, estamos juntos aqui, sempre falando sobre planejamento patrimonial da família. E hoje você no controle total da holding familiar, mesmo sendo seus filhos os sócios. Toda semana nós estamos aqui falando sobre educação patrimonial, que é um assunto muito importante para você e para toda a sua família. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cíntia de Moves Santiago Lohaus, advogada há mais de 30 anos, especialista no assunto planejamento patrimonial da família, e venho dedicando toda a minha carreira e nos últimos anos a levar informações às famílias brasileiras que têm patrimônio no Brasil e no exterior também, ajudando a planejar um sistema de proteção patrimonial às futuras gerações também. E se não houver um planejamento patrimonial, certamente haverá muita perda desse patrimônio por conta dos riscos, tanto da atividade empresarial dos patriarcas, da matriarca, do patriarca, dos donos do patrimônio, cujo negócio, muitas vezes, as empresas familiares, eles que trazem o sustento das famílias, que são, muitas vezes, fonte de sustento da família e mantém o padrão de vida de seus integrantes. A gente já sabe que os impostos, o aumento do imposto sobre herança, principalmente por conta da reforma tributária, vai impactar diretamente o patrimônio das famílias brasileiras. E esse impacto não vai ser fácil, não. De outro lado, por meio do planejamento patrimonial, a gente consegue proteger o patrimônio e, ao mesmo tempo, já transmiti-lo aos herdeiros e às próximas gerações, sem as perdas que já falei por diversas vezes aqui, por conta do inventário, nosso grande vilão. O aumento do imposto da herança, sobre herança, vai chegar a galope, por meio aí da nossa reforma tributária. E é uma forma de se cuidar do patrimônio e da família, garantindo que ele não seja dilapidado às próximas gerações e que elas recebam o patrimônio totalmente intacto. É tratar do assunto com tranquilidade e com inteligência, principalmente com eficiência profissional. E a melhor forma de se informar é aqui no nosso canal, por meio aqui do nosso Pod Holding, o nosso canal semanal. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo, para não perder todos os episódios semanais. Vamos falar hoje sobre a gestão do patrimônio, a administração desse patrimônio e, principalmente, o controle do sistema de holding familiar que você vai criar para a sua família e como administrá-la depois de constituída a sua holding. É muito frequente a preocupação dos detentores desse patrimônio, desses bens que passaram a fazer parte do sistema da holding familiar. Ou seja, pais e mães se preocupam sobremaneira sobre a gestão e o controle desses bens. É fato que eles buscam fazer esse sistema para já transmitir, fazer a sucessão desse patrimônio aos filhos, mas eles ainda ficam muito preocupados com a gestão,
se preocupam pelo fato dos bens já terem saído do próprio CPF e terem sido levados à pessoa jurídica, à empresa. E eles também se preocupam pelo fato de já terem feito a sucessão dessas cotas da empresa aos filhos, aos sucessores. Ficam muito preocupados, porque eles não serão mais sócios e perderão o controle sobre esses bens. São essas dúvidas que preocupam muito os proprietários desses bens imóveis, aplicações financeiras, os patriarcas. Eles se equivocam achando que perderam o controle sobre os seus bens, que foram adquiridos com muito sacrifício. Muitos proprietários ficam com receio disso e deixam de fazer o planejamento patrimonial por meio do sistema de holding familiar, porque ficam preocupados. Eles acabam pensando que os sucessores vão dilapidar o patrimônio, que esse patrimônio também vai ser levado a inventário, e o que é muito pior, eles não sabem exatamente como fazer por absoluta falta de informação. E também porque muitos profissionais não terminam de completar esse sistema de holding familiar. Muitas vezes os profissionais não são especialistas e não estão tão habilitados a fazerem com absoluto profissionalismo. Então, é muito comum a gente ver essa preocupação. Aqui, essas razões esses temores vão se acabar, pelas razões relevantes e pelas provas que eu vou te mostrar que o sistema de holding é o mais seguro e é o mais indicado às famílias brasileiras, para que os sucessores não tenham de passar pelo inventário e também terem essa enorme dilapidação patrimonial. Fique comigo aqui até o final, que eu vou te responder que você não vai ter nenhuma perda do controle do seu patrimônio pelo fato de ter transferido os seus bens para a empresa, desde que você faça de forma correta, para evitar todos os riscos. Sobre isso que vamos conversar hoje. Então, já deixe o seu like aqui no nosso canal, compartilhe com os seus amigos para divulgar as informações que você vai aprender hoje, para que você não perca o seu patrimônio sem saber dessas informações aqui. Essas informações vão fortalecer o seu conhecimento, vão fortalecer o seu patrimônio próprio e não permitir que pessoas que também conhecidas suas não tenham essa perda patrimonial. Muitos clientes chegam aqui no escritório e, ao iniciarem o sistema de proteção patrimonial por meio da holding familiar, eles sempre me perguntam se eles vão perder o controle sobre os bens, sobre o patrimônio. E, naturalmente, muitas dúvidas chegam, muitas dúvidas que acontecem com as pessoas porque elas têm receio de perder o controle sobre o patrimônio. As pessoas também me perguntam como que eu, transferindo os bens do meu CPF para a empresa e já doar aos meus filhos, com todos os bens dentro, como que eu vou continuar no comando? Essa é a pergunta que todos fazem. Eles não querem perder o controle, eles querem administrar esses bens e continuar mandando em tudo. E também perguntam: se eu não for mais sócio da empresa, como eu vou ter de pedir permissão ao meu filho? Isso eu não quero.
Eu quero comprar, eu quero vender os meus bens sem ter de pedir nenhuma permissão aos meus filhos. Então, é exatamente isso, você está no caminho certo, fazendo essas perguntas, tirando essas dúvidas, e eu te digo com absoluta certeza: o sistema de holding familiar é o sistema mais seguro e o mais adequado às famílias brasileiras. Você tem essas dúvidas, e aqui é o local para você dirimir essas dúvidas e também para você ter todas as respostas que você quer ter. Você vai compreender que a forma como se cria a holding familiar, você vai poder garantir o seu mando e o desmando. Então, vamos lá começar a explicar um pouco como funciona o sistema de holding familiar. Essa empresa que você vai criar para abarcar os seus bens, vai trazer todos os seus bens para dentro dela, ela vai ter o comando do patrimônio, ou seja, ela é dona de todo o patrimônio, a empresa, certo? É o primeiro passo. Assim é o primeiro passo. O patrimônio que está no seu CPF vai ser transferido para a empresa que vai deter todo o patrimônio, saindo da pessoa física para a pessoa jurídica, em nome da pessoa jurídica. Muitos profissionais, com absoluto desacerto, informam que a holding da família está pronta, mas não, claro que não. A holding não está pronta só por tirar o patrimônio do CPF da pessoa física e transmitir para o nome da pessoa jurídica. Isso não é uma holding. Isso é um grave erro que muitos profissionais fazem. Não é só transferindo os bens da pessoa física para a jurídica, que quer dizer que você já tem a sua holding formada. Isso a gente chama uma fake holding. Não se pode deixar os donos do patrimônio como sócios dessa empresa. Essa empresa não estará protegida dos riscos de um inventário e de algum respingo futuro de problemas da sua atividade empresarial. A família não estará protegida, muito menos os proprietários, porque a empresa ainda vai estar em nome dos sócios. Os bens não estarão protegidos. Uma vez que os donos estarão com os bens em seu nome ainda, sendo proprietários dessa empresa, sócios dessa empresa, com bens de alto valor, você não estará protegido. Porque você é o sócio da empresa. E você não vai permanecer como sócio. Os sócios serão os seus filhos. Você já vai doar as cotas dessa empresa, essas cotas sociais, aos filhos. E assim, então, os seus filhos serão os sócios. Porque, do contrário, você não estará protegido. Como fazer para você ficar no comando de tudo? Você vai comandar essa empresa não sendo sócia dela, mas sim tendo poderes absolutos no comando dessa empresa. No sistema de holding familiar completo, existirá esse próximo passo ao qual eu estou me referindo. Você vai transferir as cotas dessa empresa aos herdeiros e os donos originais do patrimônio deixarão de ser os proprietários e os sócios dessa empresa. Somente assim estará se fazendo o planejamento sucessório, doando as cotas da empresa aos filhos, aos herdeiros. E os patriarcas vão ficar no comando total dessa empresa, por meio de uma administração complexa, completa, dos pais, tendo comando,
das decisões da empresa na compra e venda de bens, ou seja, todas as decisões caberão aos pais. E de que forma você vai ter todo esse comando sem ter de pedir uma prévia autorização aos filhos, nem aval, nem nada. De que forma? Por meio dos contratos. Os contratos vão proteger os pais, os filhos, do inventário e de problemas futuros incertos, que não vão atingir os bens móveis nem imóveis. Quando a gente faz essa transferência das cotas aos filhos, essa doação é totalmente protegida aos doadores, aos pais, tão bem elaboradas por meio de contratos registrados na Junta Comercial, em todos os órgãos, na Receita Federal, nos cartórios, de forma que os proprietários dos bens, os pais, ficam totalmente seguros, mesmo doando as cotas da empresa aos filhos. Eles vão ficar muito confortáveis nessa situação, porque os contratos, as cláusulas contratuais vão protegê-los, que vão ser feitas e elaboradas de forma robusta, dentro da lei, trazendo total controle aos pais. São proteções que a gente dá aos pais por meio dessas cláusulas contratuais com amparo na lei brasileira, no Código Civil, no Código Tributário, na Constituição Federal. Você que é pai, você que é mãe, você terá total controle sobre tudo, sobre a empresa, sobre os bens, sobre a administração dos bens. Está fazendo sentido? Boa tarde, senhor Antônio. Quero saber se isso tudo está fazendo sentido, que mesmo doando as cotas empresariais aos filhos, os pais vão ficar na administração e no total comando dessa empresa, por meio de cláusulas. São cláusulas seguras, são cláusulas que a gente já conhece um pouquinho, a gente já ouviu falar, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo entender? Está fazendo sentido? Antônio, diga para mim se faz sentido aí, essa proteção patrimonial por meio das cláusulas que a gente vai colocar dentro desse contrato para proteger os patriarcas? Então, vamos lá. Que cláusulas são essas? Primeiro, é a cláusula do usufruto. É aquela cláusula que a gente já ouviu falar, né, nas doações de bens em vida, com a cláusula de usufruto. Só que aqui não é o mesmo prejuízo que a gente tem quando é feito lá no contrato, no cartório de registro, no cartório de registro civil, onde a gente faz a doação de bens em vida. Aqui a gente está doando cotas empresariais. E o patriarca e a matriarca vão ter o usufruto dessas cotas. E o que isso quer dizer? Que pai e mãe vão ficar na posse, na gestão do comando dessas cotas empresariais. Eles vão poder votar e fazer uma gestão dessa empresa, como se sócios fossem. Total controle absoluto. Os pais não serão mais sócios, mas eles serão usufrutuários dessas cotas, recebendo os lucros, os dividendos, administrando e gerindo essas cotas. Ou seja, eles vão receber todos os lucros da empresa e não os filhos, por meio dessas cláusulas contratuais. Segunda cláusula muito importante: os filhos não vão poder vender essas cotas. É o que a gente chama de inalienabilidade. Os filhos não poderão vender as cotas que foram a eles doadas. Não é permitido por meio dessa cláusula. Outra cláusula de proteção é que impede a participação
da esposa, de noras e genros, em caso de casamento, ou seja, essa cláusula de incomunicabilidade, independentemente do regime de bens de casamento. Essa cláusula vai excluir o genro e a nora. Ou, se você quiser que eles façam parte e sejam herdeiros do seu patrimônio, tudo bem. Você pode deixar de aplicar essa cláusula de incomunicabilidade. Mas, normalmente, é muito seguro colocar incomunicabilidade, porque assim genros e noras estarão fora do sistema. Eles não terão nenhum vínculo com o seu patrimônio, não terão participação. Outra forma da gente proteger os pais é por meio daquela cláusula que impede a penhora dos bens. A gente chama impenhorabilidade, ou seja, as cotas dessa empresa nunca vão ser penhoradas por conta de despesas atrasadas, dívidas que os filhos ou venham futuramente a fazer. Ou seja, dívidas futuras não atingirão o patrimônio que está sendo protegido. As cotas da empresa não serão penhoradas. Então, toda a intenção do filho querer dar as cotas dessa empresa em garantia a algum empréstimo futuro não vai poder. Elas não poderão ser dadas em garantia, ou seja, elas não poderão ser penhoradas futuramente por conta de empréstimos, dívidas ou qualquer coisa que venha atingir futuramente o patrimônio. O patrimônio vai estar bloqueado, vai estar protegido, ele vai ter uma garantia, ele vai estar com uma armadura. Nada vai atingir esse patrimônio. Essas cláusulas de proteção, também a gente coloca uma cláusula muito especial, que vai ser a grande armadura aqui no nosso sistema, que realmente vai proteger as cotas para que elas não sejam direcionadas às outras pessoas. Caso seu filho não mais existir, na falta dele, nenhuma pessoa vai receber essas cotas. Essa cláusula de armadura que eu chamo aqui, tudo vai voltar para o dono do patrimônio. É uma cláusula que vai proteger a família, essas cotas não irão para o inventário, essas cotas vão voltar para os pais novamente. A gente chegou a falar dessa cláusula armadura nos outros episódios, naqueles episódios anteriores que tivemos aqui. É possível, sim, fazer isso. Na falta do seu filho, Deus me livre e guarde, isso pode vir a acontecer, e isso muitas vezes acontece, eu já vi casos no escritório, é possível ter a volta dessas cotas para o patriarca, para a matriarca. Essa forma de doação das cotas aos filhos já traz total comando a você, porque essa cláusula que vai voltar aos patriarcas é uma cláusula segura, robusta, que você vai continuar a comandar totalmente a sua holding. Você vai ter total comando na sua empresa, aos donos do patrimônio. E todas essas cláusulas, elas serão registradas nos órgãos públicos, na junta comercial, por meio de contratos societários, com base na lei brasileira. E dessa forma você vai conseguir a segurança que tanto busca. Essa forma segura que deve ser feita. Você também vai ter sossego, você vai ter proteção patrimonial e principalmente os seus filhos. Nessa cadeia que você vai fazendo a doação e futuramente
os seus filhos também farão aos seus netos, de uma forma segura, complexa e protetora. Por isso é importante você saber e conhecer como funciona esse sistema, como funcionam essas cláusulas de proteção, que farão o seu patrimônio ter uma total perpetuação aos seus filhos, aos seus netos. É um nível de proteção máximo que se adquire por meio desse sistema de holding familiar, com estratégias seguras, robustas e regras muito seguras. A administração total do patrimônio ficará com os pais também, mesmo já doando as cotas dessa empresa aos filhos. É possível fazer por meio dessas cláusulas contratuais. É uma administração permanente que você vai ter até o dia que você não estiver mais aqui. Conseguem entender? É uma administração permanente da empresa, com poderes absolutos sobre tudo que se refere aos bens dessa empresa, ao patrimônio. Pode ser um patrimônio imóvel, constituído por bens imóveis, e também um patrimônio de aplicações financeiras, móveis, como gado, como joias, como o que tiver valor econômico. Tudo é possível trazer para dentro dessa empresa de participação que chamamos de sistema de holding familiar. É uma holding patrimonial na qual você vai ser o gerente, o comandante, o administrador. Você vai poder fazer locação de seus imóveis, vender os seus imóveis, trocar os sócios, alterar o endereço da empresa, alterar a atividade de outras empresas que também farão parte desse sistema. Quer dizer, é uma participação societária que também você vai gerir todas as empresas e todos os imóveis que fazem parte dessa holding familiar. Por isso que chamamos de sistema de holding familiar. Tudo concernente à administração das empresas caberá a você. Tudo, imóveis, aplicações, tudo que tiver dentro dessa empresa. E os filhos também terão a obrigação na doação, quando você for doar as cotas dessa empresa aos filhos, eles também vão dar os poderes de uma procuração para você, uma procuração aos pais para todos os atos de gestão dessa empresa. Ou seja, mesmo não tendo os bens em nome próprio, mesmo não sendo sócio, os pais, não sendo sócios, os pais terão total comando sobre os bens e sobre a empresa. Também você pode se beneficiar de mais regras, que depende de todo o conhecimento do profissional que fizer e formar e estiver formando a sua holding patrimonial. E tudo deve ser registrado na junta comercial, nos cartórios, para que tudo seja garantido, que o contrato social esteja seguro em favor dos pais, dos patriarcas. Também você pode fazer com os seus filhos um acordo familiar de práticas de convivência empresarial, que a gente chama de acordo de sócios. Nessa gestão familiar, colocando condições que você queira que os seus filhos respeitem, que eles tenham a obrigação de respeitar até o dia que você não estiver mais aqui. Promessas e condições que a gente sempre coloca nesse acordo familiar, que você quer que eles respeitem toda a gestão e administração desse patrimônio. Tudo mantendo a sua vontade, tudo registrado. É assim que se faz,
para te dar total proteção. Há também outra cláusula muito segura que dá poderes dos pais recomprarem essas cotas por um preço já fixado nesse acordo de sócio. Caso aconteça alguma coisa com os filhos, com os pais, é possível também já trazer essa proteção, fazendo um preço já pré-fixado, caso aconteça de também os filhos falecerem antes dos pais. Então, os pais já recompram essas cotas por um preço pré-fixado. E se acontecer alguma coisa que o filho pretenda, algo incompatível com as regras que o pai impõe, também o pai vai poder já recomprar as cotas do filho, ou porque ele tenha feito algo que os pais não admitam, desde que seja colocado nesse acordo de gestão de negócios da família. A gente chama também de call option, que é essa recompra de cotas pelos pais, né? De volta ao poder dos pais. Essas são as regras principais que falamos sempre, mas há outras também, como a gente pode colocar cláusulas relativas às cotas ordinárias e às cotas preferenciais, com poderes e valores distintos, mas isso é uma questão bem específica, uma questão muito técnica, que nós vamos falar numa outra oportunidade. Cotas preferenciais, cotas ordinárias, isso a gente analisa muito mais na hora de fazer a holding e na hora de formar essas cláusulas contratuais. São questões muito técnicas que a gente vai falar mais intensamente numa outra oportunidade. Todas essas formas protetoras de administração, essas cláusulas, elas são baseadas na lei. Então, toda a sua gestão vai ter um foco lá na lei. E numa lei que te traz garantia jurídica e empresarial. Os grandes empresários brasileiros, eles já se utilizam dessas técnicas empresariais, dessas cláusulas e dessas leis desde 1976, quando foi criada essa lei aqui na nossa legislação. Então, há décadas, os empresários, os grandes empresários, eles já se utilizam dessas cláusulas protetoras. Quem são eles? A gente tem aí os empresários brasileiros. Nós temos o Roberto Marinho, o Norberto Odebrecht. O Roberto Marinho, vocês sabem que foi o fundador do Grupo Globo. O Norberto Odebrecht, ali da construtora Odebrecht, os irmãos do Banco Safra. Nós temos também a dona Dirce Navarro de Camargo, da construtora Camargo Correia, dentre outros empresários bilionários fantásticos que nós tivemos aqui no Brasil. E eles já utilizam desse sistema de holding familiar há muitas décadas, porque, do contrário, os herdeiros teriam de fazer o inventário, e o inventário deles não foi feito. Por quê? Porque eles já abriram a própria holding familiar. Eles já protegeram o seu patrimônio por meio do sistema de holding familiar, doando as cotas das empresas aos filhos e ficando totalmente no comando, como é o caso do Abílio Diniz, ali na Golden Share, quando ele fez aquela negociação com o Grupo Casino, o Pão de Açúcar e o Grupo Casino. Por isso, não houve inventário nesses casos que eu estou comentando para vocês. E os bens ficaram totalmente protegidos. A gente sempre ouve falar, como no caso do Ike Batista, que houve aquela confusão na Lava Jato, penhoraram os bens dele, confiscaram todo o patrimônio, mas, na verdade, alguns bens dele. Porque os bens, assim, bilionários que ele tinha, ficaram guardados numa holding familiar, que ele já doou as cotas para o filho, o Thor. Então, somente alguns imóveis foram penhorados.
coisas pequenas, porque o grosso daquelas cotas bilionárias, daquelas empresas bilionárias, já estavam protegidas na holding familiar. E mesmo ele tendo se envolvido nessa confusão, e mesmo tendo sido preso, depois ele foi liberado, os bens foram liberados. Quer dizer, os bens foram liberados, mas o grande parte do patrimônio já estava assegurado numa holding familiar. E é assim que os bilionários, eles guardam o patrimônio grande, o grande patrimônio que eles têm, já são assegurados por conta da holding familiar. Então, contando esses casos para vocês, essas são as pessoas e a prova mais clara das famílias que já se utilizam desse sistema de proteção há décadas. E as famílias comuns brasileiras, que têm um patrimônio superior a 1,5 milhão, 2 milhões, elas já podem também se utilizar desse patrimônio, dessa holding familiar, de forma legal, lícita, pública, tudo registrado na junta comercial, nos cartórios, na Receita Federal. São formas de você abrir empresas, são formas públicas e seguras. E já assegurando riscos que podem vir a acontecer. O Brasil está de ponta cabeça, a gente enfrenta todo tipo de riscos aqui no Brasil. E é uma forma da gente proteger o nosso patrimônio, que esses riscos venham a atingir tudo que a gente construiu. Você pode também, como uma família brasileira normal, não precisa ser bilionário para proteger o seu patrimônio, sendo um protetor, um guardião do seu patrimônio, protegendo a sua família, os seus bens e os seus herdeiros. Bom, já passamos aqui alguns minutinhos da nossa palestra de hoje. Se você, porventura, tiver qualquer dúvida sobre holding, sobre proteção patrimonial, pode deixar aqui nos comentários abaixo aqui do vídeo que eu vou responder. Dúvidas sobre cláusulas de proteção, de administração, pode deixar tudo aqui nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer. Pode enviar, que eu vou responder. Bom, queridos, eu fico por aqui, desejando a vocês um forte e grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, que a gente vai conversar mais sobre proteção patrimonial, educação patrimonial, trazendo a vocês novas informações. Clique aqui no nosso joinha, dê o seu like, inscreva-se para o meu canal e vamos continuar aqui na semana que vem. Tá bem? Um grande beijo, um forte abraço e até a semana. Muito obrigada pela presença.